feminismo também, né? Tem muita o feminismo veio para poder mostrar um pouco isso também, né? As mulheres começaram a ter mais espaço, começaram a poder falar e receber esses assédios assim, isso acontecia. Eu mando, você obedece, pronto. Isso cai por terra. Hoje em dia deve ter muita empresa que ainda faz isso, mas a gente vê que o resultado das empresas que não fazem, né, que trabalham, é diferente. É inclusive o seguinte, quando diz que motivação não é só salário, é porque não é só salário mesmo. Tem ambientes que a pessoa gosta de estar trabalhando lá, gosta de trabalhar independente do valor. É lógico, né? Todo mundo precisa sobreviver, mas isso é interessante a gente tocar nesse assunto. Eu fico muito feliz porque lá na empresa, né? Eu sou inspetor do CREA, sou vice-presidente do INEA, mas eu tenho uma empresa de engenharia, a gente elabora projeto e tal, e a gente preza muito, nosso valor assim, muito forte é essa questão da relação com os colegas e tal. A gente tem uma relação muito franca, bem... fala que parece clichê, né? Fala, a gente se trata como uma família. Não, e lá é diferenciado mesmo. E a gente tem isso como uma cultura nossa. Bem interessante. Não, e assim, para você ter um bom resultado, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, na implantação aí do PGR, do GRO, é preciso que as lideranças aceitem também, fala a verdade. Sim. As lideranças, os colaboradores, é preciso que todos aceitem, abracem ali também, né? Para que vocês tenham um bom resultado, Sim. um resultado mais efetivo. Ela traz como obrigação, né? Diferente do que era o PPRA. Hoje, quando você cria esse PGR, você criou sua política através de GRO, as diretrizes, e você documentou isso, hoje você tem por obrigação informar isso aos trabalhadores, principalmente as lideranças, né? Você precisa capacitar eles com relação a esses riscos dentro do ambiente de trabalho, né? Hoje, se nós olharmos, existe uma dificuldade muito grande na contratação de mão de obra, em todos os âmbitos, seja gerencial, seja mão de obra braçal, operacional, né? Tudo. Hoje existe uma dificuldade. Então, essa mudança também, ela traz com que a empresa faça investimentos no seu funcionário. Né? A gente precisa manter ele saudável. Um afastamento, hoje esse índice de absenteísmo prejudica em muito a empresa, o seu sistema produtivo e a própria rotatividade. Isso traz custos altos para a empresa. Traz custos altos, verdade. E vocês têm essa dificuldade de conscientizar principalmente as lideranças? Olha, em parte sim. Em parte porque grande parte das lideranças são um pouco mais antigas, né? Essa mudança de cultura é complicado de implementar. Essa mudança, eu confesso que de 2020 para cá, até para a gente foi difícil, porque ela traz um novo sentido sobre risco e perigo. Antes a gente estava acostumado a falar só risco, não. Agora ela traz uma definição o que é risco, o que é perigo. Uma coisa é existir o risco dentro do ambiente de trabalho, outra coisa é você se expor a ele. Né? Utiliza, por exemplo, com relação a essa probabilidade e severidade, o risco é aquilo que tem potencial de causar danos, mas o perigo é quando você se expõe a ele. Por exemplo, você está numa praia, você sabe que ali tem tubarão, mas você está na areia, qual que é o risco disso? Zero, mas você vai ter essa exposição quando você entrar na água, e aí sim você vai correr o risco de sofrer o dano disso aí, né? Entendi. Aí tem essa diferença, né? E aí você tem que mensurar isso para você traçar sua metodologia de prevenção, que é probabilidade e severidade, é essa combinação. O quanto que isso pode trazer de danos para a saúde do trabalhador. Entendi. Né? Quais são as etapas da criação, da elaboração de um PGR eficaz? As etapas, ela parte do princípio de identificar, avaliar e controlar. Quando eu faço identificação e avaliação, essa identificação e avaliação, ela entra no inventário de risco. Então, o PGR ele tem duas etapas primordiais, que é inventário de risco e plano de ação. Identifiquei, avaliei, entra no inventário de risco. Quando eu vou partir para a parte de controle, ela já vai entrar no plano de ação. Então, as duas partes primordiais, exatamente isso. Quando eu volto um pouco atrás, antes de 2020,
havia todo um processo para fazer o PPRA, mas para engavetar ele, que era antecipar, eu tinha que fazer a fase de antecipação, de controle, de avaliação, e aí eu fazia reconhecimento e avaliação quantitativa e qualitativa, e esse documento estava pronto. Fazia, arquivava, botava na gaveta e já era. Isso, exatamente. Agora não. Agora não. Agora você tem que entregar mesmo um resultado e ação, realmente. O processo é contínuo. É você diferente. pega alguns cronogramas de plano de ação, você tem que marcar, ele tem que ser factível aquilo ali, olha, tem que cumprir no mês tal, e a própria legislação exige, se não cumpriu em janeiro de 2025, eu tenho que justificar o não cumprimento. A fiscalização, ela chega... E como é essa fiscalização constante? Vocês têm que dar um acompanhamento ali direto na empresa ou é um serviço que vocês fazem e encerrou ali e acabou? Como consultoria, você orienta o empregador. Como profissional, ele vai acompanhar as medidas e ele vai colocar isso dentro de um documento. Então, ele vai ter essa responsabilidade. Eu peguei esses dois contextos porque uma coisa é eu trabalhar como consultor. Então, eu vou orientar e eu vou determinar as pessoas nos documentos que vão fazer o cumprimento do plano de ação. Como funcionário seletista da empresa, eu vou ter que acompanhar diariamente. Porque um bom PGR, né, um PGR bem elaborado, ele traz toda a direção para o trabalho do profissional da área de segurança. Quando ele é bem elaborado, porque o GRO, ele linka a todas as NRs. Então, ele vai falar com relação à parte elétrica, ele vai trazer diretrizes para a área de trabalho em altura, para espaço confinado, né, para trabalho com explosivo, ele traz toda a direção. Já tem ali todo um protocolo, mais tá ou ali, menos assim. ele tem que prever isso no documento. O documento ele tem que prever tudo que está normativo. Se ele preveu isso, agora eu vou começar a trabalhar em cima daquilo que já está documentado. Eu sempre falo isso para os profissionais, né? O PGR bem elaborado, você olhou para ele, você sabe qual o treinamento que você tem que dar, porque ele vai determinar o prazo dos treinamentos. Ele vai te dar o prazo para você cumprir uma medida de proteção coletiva, um fornecimento de EPI, o tipo de EPI que tem que ser fornecido, porque ele foi criado de forma bem robusta e que vai te dar parâmetros para realizar o seu trabalho.